Bom, pessoal, isso aqui é uma montagem semelhante àquela que a gente já viu em sala de aula. Vou estar colocando na tela agora para vocês lembrarem. E basicamente permite com que a gente veja o funcionamento de um registrador de deslocamento. A gente está utilizando novamente aquele CI que eu tinha falado para vocês, que é um conjunto de flip-flops de tipo D, o 74HC374. Esse CI, né, cujo datasheet é esse, se vocês observarem, ele tem um conjunto com 8 flip-flops do tipo D, começando a partir do pino 2, né, com 4 flip-flops tipo D de um lado e 4 flip-flops tipo D do outro lado. A montagem é relativamente simples. A gente precisa garantir que a saída do flip-flop 1 esteja conectado na entrada do flip-flop 2, cuja saída esteja conectada na entrada do flip-flop 3, cuja saída esteja conectada na entrada do flip-flop 4, de acordo com aquele esquema já visto em aulas anteriores. E aí a gente consegue fazer isso utilizando esses jumpers, né? Então, se vocês observarem o pino 3 aqui desse flip-flop, que é justamente esse pino aqui, né? Ele é justamente a entrada do primeiro flip-flop desse circuito integrado. E o pino 2 é exatamente a saída desse primeiro flip-flop. Então, se vocês observarem, e aí de acordo com o datasheet, né, se a gente pegar a saída desse primeiro flip-flop e conectar na entrada do flip-flop 2, né, que é justamente o pino 4, e conectar a saída do flip-flop 2 à entrada do flip-flop 3, conectar a saída do flip-flop 3 à entrada do flip-flop 4, a gente vai ter uma sequência com 4 flip-flops conectados em série. Esse dispositivo ele utiliza um clock comum para todos os flip-flops. Então todos os flip-flops estão utilizando o mesmo clock, que é conectado, né, através do pino 11 desse dispositivo. Então esse pino aqui ele está conectado a essa chave que vai simular o nosso clock. Então cada vez que eu pressionar essa chave, eu vou estar enviando um pulso de clock para esse dispositivo. Ele funciona com borda de subida, né? Então cada vez que eu pressionar a chave, eu vou estar fazendo com que os flip-flops alterem os seus conteúdos. Esse outro botão, ele vai estar simulando uma entrada no primeiro flip-flop. Então, a partir desse botão, eu consigo colocar 1 ou 0 no primeiro flip-flop. Certo? Então, vamos dar uma olhada em como é que esse circuito funciona. Bom, só para finalizar o processo aqui, né? As chaves elas estão conectadas de maneira bem simples. Então, eu tenho uma linha vindo do VCC para um dos lados da chave, né? O outro lado da chave está conectado através desse resistor ao terra e ao pino que vai utilizar esse nível de tensão, né? Então nesse caso aqui, cada vez que eu pressiono esse botão, eu estou mandando 1 para a entrada do flip-flop ou do clock, né? Que nesse caso aqui é a entrada do clock. Da mesma forma, essa chave aqui, né? Cada vez que eu pressiono ela vai fazer com que VCC seja conduzido, uma corrente elétrica, né? Saia do VCC, passe pela chave e flua através desse resistor para o terra. E aqui todos os LEDs estão conectados diretamente às saídas. Vocês podem se perguntar, professor, mas e por que é que esses LEDs estão conectados diretamente à saída? Não devia ter um resistor aí não para limitar a corrente? Bom, se vocês observarem bem aí no datasheet, ó, tem um resistor já conectado internamente de 100 ohms à saída de cada um dos flip-flops. Então a gente não precisa colocar os resistores na saída, dado que esses resistores já limitam a corrente que a gente vai estar trabalhando. Bom, antes de ligar, uma das coisas que eu já vou deixar claro aqui é
esse tipo de chave, né, conhecido como push button, ele tem um problema sério com trepidação. Então, dependendo, né, da intensidade que você pressiona, esse tipo de coisa, pode ser que mais de uma oscilação em relação ao nível de tensão aconteça. A gente já viu, né, o que é uma trepidação mecânica em chaves e como ela pode ser resolvida utilizando um LED. Nesse caso em particular, a gente vai conviver com isso daí. Caso aconteça, eu vou apontar para vocês, certo? Então vamos ver o que acontece no circuito na hora que a gente aciona esse sistema. Então eu comecei a fornecer tensão, né, para o nosso protoboard e consequentemente para o dispositivo. E aí o que acontece? Se eu pressionar o meu botão do clock, nada muda. Bom, por que está acontecendo? Bom, está acontecendo obviamente porque eu estou colocando 0 na entrada desse meu registrador de deslocamento. Esse meu registrador de deslocamento pega o conteúdo do primeiro flip-flop e para cada pulso de clock ele desloca esse conteúdo até o último flip-flop na sequência do registrador. Então esse LED aqui corresponde ao flip-flop menos significativo, né, ao bit menos significativo, e esse LED aqui corresponde ao bit mais significativo, certo? Então vamos lá, se eu continuar pressionando aqui, eu estou só mandando pulsos de clock, mas na entrada eu tenho 0. Então eu estou deslocando 0 em todos os flip-flops. Se eu pressionar essa chave e manter ela pressionada, eu estou colocando 1 na entrada do flip-flop. E aí, se eu pressionar o relógio, né, a gente vai estar armazenando 1 no primeiro flip-flop. No momento em que esse 1 está armazenado no primeiro flip-flop, eu posso soltar a chave. Na verdade, não é nesse momento, é no momento em que uma borda de subida acontece nesse clock. Mas e aí, o que acontece se eu continuar pressionando o clock aqui, o botão do clock, né? Se eu continuar gerando bordas para esse flip-flop? Bom, o que vai acontecer é o que a gente espera, né? O bit menos significativo, que tem valor 1, vai ser deslocado dentro do registrador. Então, ó, na próxima borda, ó, isso aqui é o caso que eu falei da trepidação, né? Na verdade, quando eu pressionei aqui, ele gerou 3 bordas e fez com que o LED deslocasse por completo. O bit se deslocasse por completo. Vamos fazer novamente. Armazenei 1. Pronto. Quando eu pressiono aqui, né, quando eu gero uma borda nesse flip-flop, o que acontece? O conteúdo que estava nesse flip-flop menos significativo vai ser deslocado para o segundo flip-flop na sequência do registrador. Vamos passar para o próximo. Novamente, trepidação. Vou colocar de novo. Opa, acendeu 2 agora. Vamos zerar. Vamos lá, ó. Passou para o próximo. Passou para o próximo e passou para o próximo. Bom, e se a gente armazenar 1 em todos os flip-flops? Vai acontecer a mesma coisa. A partir do momento em que eu tenho 0 na entrada, para cada pulso de clock que eu coloco, esse 0 vai entrar no meu registrador e vai ser deslocado. Pronto. Mas e o que aconteceria, né, se por um acaso a saída do último flip-flop ficasse conectada à entrada do primeiro flip-flop? Ó, percebam, do jeito que está aqui, se eu colocar um valor, vou colocar 2 bits aqui, se eu colocar um valor, cada vez que eu pressiono o relógio, esse meu valor vai ser deslocado de uma unidade. Até que ele termina, né? A depender nesse caso aqui, a gente tem um problema sério com trepidação, mas ele termina. Mas e se essa saída fosse conectada ao primeiro? O que aconteceria? Bom, vamos fazer novamente aquela coisa, a gente armazena um bit no flip-flop, e uma vez que o bit está armazenado agora,
eu vou pegar a minha conexão que está aqui, ligando a entrada do primeiro flip-flop e vou conectar ela exatamente à saída do nosso último flip-flop. Então, fazendo essa conexão aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que o conteúdo desse último flip-flop esteja diretamente ligado à entrada desse primeiro flip-flop. Vamos ver o que é que acontece agora se eu começar a gerar pulsos de clock. Bom, até aqui tudo bem, a gente já sabia. Aqui também. Mas e agora? Bom, vamos ver se acontece o que a gente está esperando, né? Tá lá. O conteúdo do flip-flop, ele começa, a partir de uma ligação desse tipo, a se deslocar ciclicamente no interior desse registrador. Bom, problema na chave. Bom, mas vocês perceberam qual é a ideia, né? Bom, vou voltar para a posição que a gente estava anteriormente, ligando a entrada do primeiro flip-flop a uma chave, para que a gente possa armazenar um valor. Vou colocar aqui esse valor. E aí eu me pergunto, e se a gente tivesse um relógio mais próximo do mundo real? Percebam que na prática, trabalhar com uma chave dessa daqui gera certos problemas. A gente precisa garantir que a gente tenha uma chave com trepidação mínima, de modo que ao pressioná-la a gente não gere mais bordas do que o necessário, porque o flip-flop é um dispositivo sensível, né? Então, se a gente gera mais bordas do que o necessário, perceba, nem a continuidade a gente está conseguindo, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vou trocar essa chave de posição para a gente ver se melhora um pouco. Vou colocar ela assim. Aí você pode perguntar, mas professor, o senhor está fazendo esse negócio aí e o circuito está todo ligado? Bom, perceba que fazer isso aqui com o circuito ligado pode gerar as bordas que a gente não tem interesse, né? Então por isso que o conteúdo ele não permanece. Mas vamos lá, mantive, pressionar aqui. Bom, já vimos que essa chave não está nos favorecendo. Se essa não está nos favorecendo, vamos tentar outra. E aí eu coloco essa outra chave aqui. Vamos ver. Opa. Bom, vocês estão vendo, né? Não é o que a gente espera. Não é o que a gente queria. O que a gente quer é ver esse conteúdo variando ciclicamente a depender de uma fonte confiável de clock. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos tentar fazer isso utilizando algo mais próximo de um sistema computacional, certo? Beleza, seguinte. Bom, gente, o que é que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui uma plaquinha famosa, o bom e velho Arduino. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas essa estrutura aqui, ela permite com que a gente se aproxime um pouco mais de um sistema computacional de verdade. Essa placa aqui, ela contém um microcontrolador, né, um dispositivo que em seu interior existe um processador que vai ser responsável por realizar algumas instruções. A gente vai trabalhar com essa placa aqui para que ela gere para a gente simplesmente um sinal de clock. Porém, esse sinal de clock vai ser um sinal de clock muito mais confiável do que aquele que a gente está gerando quando trabalha com uma chave como essa daqui. E como é que é esse sinal de clock? Bom, para gerar esse sinal de clock, a gente vai utilizar um programinha bem simples que foi feito e vai trabalhar com o LED interno, né, ou uma saída que esse Arduino possui,
que é na verdade, internamente a gente tem uma conexão aqui com um LED, a gente vai poder perceber a alteração do estado de um pino aqui da placa através desse LED. O que a gente vai fazer é basicamente isso, mudar o estado de um pino, fazer com que esse pino fique em nível alto ou em nível baixo. A gente faz isso através desse código. E nesse código, eu não vou entrar em muitos detalhes da programação, mas nesse código basicamente o que a gente faz é aciona o pino, deixa esse pino acionado por 1000 milissegundos e desliga o pino por mais 1000 milissegundos. Então a gente vai estar gerando uma onda quadrada, né, com um período de 2 segundos. 1 segundo com o LED aceso, 1 segundo com o LED apagado. Pronto. A gente espera ver com que esses LEDs eles acionem com a sequência, levando em consideração essa temporização. Bom, vamos fazer isso. Vou conectar o Arduino ao computador e vou trabalhar utilizando esse programa que eu já gravei no Arduino previamente. Bom, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente conecta o Arduino a esse circuito? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é manter os terminais de terra comum. Então eu vou pegar o terra aqui dessa placa do Arduino e vou conectar no mesmo terra do meu circuito. E eu vou pegar a saída 13 do meu Arduino e vou conectar na minha fonte de clock. Bom, perceberam que a gente gerou um ruído desnecessário na hora de encaixar aqui, né? Na verdade, não foi nem isso. Na verdade, foi o fato de não ter conectado a nossa entrada à saída do último. Então eu vou novamente desconectar aqui, colocar um valor 1 na minha sequência, vou tirar dessa entrada e vou colocar a entrada conectada na saída, certo? Vamos lá, essa entrada conectada na saída vai vir através dessa conexão. Pronto, fazendo isso, eu estou fazendo com que a saída desse último flip-flop esteja conectado na entrada desse primeiro. E aí, vamos tentar colocar aqui com o mínimo de trepidação possível. Pronto. E aí, percebam, né? A cada ciclo de clock, a gente tem um deslocamento de 1 bit para o flip-flop com uma significatividade maior do que o anterior. Bom, mais algum ruído aí, a gente sofre um pouco com esses ruídos, provavelmente é dessa chave. Eu vou facilitar a nossa vida, vou tirar essa chave, deixo conectar de novo aqui, porque a gente tem que colocar um certo valor na entrada, né? Então, vou fazer isso, vou conectar de novo aqui na entrada, opa, pronto, conectei na entrada, vou botar, pronto, e aí a gente vê os bits passando. Nesse caso aqui eles vão passar e vão simplesmente morrer lá no final, né? Digamos assim, eles não vão continuar porque a gente não está com um loop. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um bit, tirar o clock. Eita, por sorte, ó, a trepidação não foi suficiente para acabar com o clock, com o bit, né? Tirar o bit da pilha. Então eu vou pegar aqui, fazer o nosso loop de novo e aí vou tentar conectar aqui com o mínimo de trepidação possível. Pronto, beleza. Bom, tá lá, voltou, a gente tá com o clock sendo gerado agora de maneira automática através dessa plaquinha, né? Mas aí qual é a vantagem de trabalhar com uma placa dessas? A vantagem de trabalhar com uma placa dessas é que eu posso vir aqui através de programação, chegar aqui onde tem esse 1000 e reduzir para 500, por exemplo. E gravar novamente esse código.
E aí percebam, uma vez que esse código começa a rodar mais rápido, a gente tem uma resposta mais rápida do sistema. Mas e se eu quisesse mais rápido, mais próximo ainda de um computador real? Bom, por programação, eu podia reduzir isso aqui para 50. Milissegundos. Perceba que com 50 milissegundos a coisa fica bem mais rápida. E aí, esse tipo de funcionamento a gente não conseguiria nunca com uma chave, né? E aqui a gente consegue perceber bem como é que é o funcionamento de um registrador de deslocamento. Claro que a gente teve aí alguns percalços, principalmente em relação a essa chave aqui, né? Esse tipo de botão, os push button, eles são terríveis, mas eu acredito que dá para vocês perceberem o funcionamento de um registrador de deslocamento, né? E a possibilidade que a gente tem de criar um loop. Loop esse que é feito simplesmente conectando a saída do último flip-flop à entrada do primeiro. Beleza, pessoal? Bom, isso aí era só uma demonstração de um dos circuitos. Vamos ver outro circuito, como é que funciona? Bom, vamos dar uma olhada. Bom, galerinha, mas e aí, o que é que a gente tem aqui agora? Além desse emaranhado de fios, né, diferente do outro circuito, o que a gente tem aqui é um conjunto onde agora nós temos dois 74HC374, dois conjuntos com 8 flip-flops cada um, né? A esse circuito aqui que a gente está vendo. Bom, esse circuito aqui foi um circuito que a gente já tinha visto na nossa aula, né? Ele é bem semelhante. A diferença da montagem é que, ao invés de trabalhar com 3 registradores, aqui a gente está trabalhando com 2, certo? Então, o que é que a gente tem? Essas chaves, elas estão ligadas a esse registrador, né? Registrador feito, né, no braço, né? A esse conjunto com 4 flip-flops funcionando como um registrador. Então essas 4 primeiras chaves permitem com que a gente armazene um dado valor nesse registrador. E aí a gente tem a chavezinha que vai funcionar como clock, e esse outro registrador está conectado às saídas desse registrador, de modo que as entradas desse registrador vão receber o conteúdo que estiver armazenado nesse registrador. De modo que, uma vez que eu armazene um conteúdo aqui nesse registrador, a qualquer momento, né, basta que eu pressione esse botão aqui, que está funcionando como o clock para esse registrador. Na hora que eu pressionar esse botão, o conteúdo que tiver armazenado aqui vai ser transferido para cá. Ou seja, o que a gente tem aqui nada mais é do que uma configuração de registrador de transferência, né? A gente vai estar transferindo dados de um registrador para o outro. Mas como é que isso aí como é que isso aí funciona, né? Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou alterar o conteúdo de um dos registradores, vou colocar aqui, né, um dado valor e vou pressionar o botão do clock. Pronto. O valor que está armazenado aqui está de acordo com o conteúdo da chave. Perceba que esse valor aqui, ele pode ser alterado a qualquer momento. Eu posso vir aqui, mudar, pressionar o nosso sinal de clock, né? Alterar o conteúdo do registrador, pressionar novamente o nosso sinal de clock, e esse registrador permanece do jeito que ele está, com o conteúdo que foi armazenado dele previamente, que nesse caso aqui é tudo 0. No momento em que eu pressionar essa chave, né, esse botão vai gerar uma borda no pino que recebe o clock desse circuito integrado, fazendo com que a transferência aconteça. O conteúdo que está nesse registrador vai ser armazenado nesse outro. Vamos ver. Tá aí. E aí? E aí que agora eu posso alterar novamente esse conteúdo, e o conteúdo que tinha sido armazenado nesse segundo registrador vai permanecer armazenado do jeito que estava, sem nenhuma alteração. O funcionamento desses registradores, eles são independentes, né? É um funcionamento independente. Então o que acontece nesse registrador só vai ser considerado para esse registrador uma vez que uma borda de subida for aplicado ao pino de clock dele. Então se a gente vier aqui novamente e alterar o conteúdo,
Esse conteúdo só vai ser copiado para cá uma vez que o pino do clock for alterado, né? O conteúdo aqui, a borda for gerada para esse pino do clock. Beleza, pessoal? Então, ó, só para fazer mais um teste aqui, né? Uma vez que a gente altera, independente do que seja feito aqui, né? O conteúdo desse registrador permanece, né? E reflete, né, o conteúdo que tinha nesse registrador no momento em que essa borda foi gerada para o clock desse daqui. Só relembrando, cada um desses registradores é um registrador de 4 bits e cada um deles é feito com um conjunto de 4 flip-flops do tipo D. Esse CI, ele é um CI com 8 flip-flops do tipo D. Então ele permite a construção, por exemplo, de um registrador de 8 bits. Se a gente colocar dois juntos, a gente pode ter um registrador de 16 bits. Né? Mas esse é o nosso exemplo. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, novamente, favor entrar em contato. Beleza, pessoal? Até mais.